A União Europeia pondera avançar com uma missão de treino ao exército ucraniano. Os 27 podem chegar a um compromisso já na próxima semana. Portugal vai decretar o estado de calamidade na Serra da Estrela. Esta segunda-feira, 3 incêndios em Viana do Castelo e Vila Real preocupam as autoridades. Centenas de pessoas protestaram perto da casa do antigo primeiro-ministro paquistanês para evitar a sua detenção. A União Europeia quer aumentar o envolvimento no esforço de guerra de Kiev e os 27 ponderam avançar com uma missão para formar soldados ucranianos. A decisão vai ser discutida na próxima semana. Parece razonável que uma guerra que está durando. Parece-me razoável que uma guerra que continua e parece que vai durar exija um esforço não só em termos de fornecimento de equipamento, mas também em termos de treino e ajuda para a organização do exército. E é isto que está a ser discutido entre os Estados-membros e será discutido politicamente na próxima semana. Na próxima segunda-feira, em Praga, no Conselho de Ministros da Defesa. E espero que seja aprovado. E espero que se apruebe. Na Rússia, durante o discurso para celebrar o Dia da Bandeira, Vladimir Putin falou sobre o futuro e sobre a educação dos mais novos. A bandeira nacional, tal como a bandeira vermelha da vitória na Segunda Guerra Mundial, serve para educar a geração mais nova sobre os valores do patriotismo, cidadania e responsabilidade pelo futuro da pátria. Nesta segunda-feira, a Ucrânia reconheceu que cerca de 9.000 soldados foram mortos desde o início da invasão russa. Durante uma intervenção num fórum em Kiev, o comandante-chefe do exército disse que as crianças ucranianas precisam de atenção especial porque os pais estão provavelmente entre os heróis que foram mortos. Foi uma das raras declarações de oficiais ucranianos sobre as perdas militares de Kiev. O Serviço Federal de Segurança da Rússia culpa as agências de espionagem ucranianas de terem organizado o assassinato de Daria Dugina. O FSB, a principal agência sucessora da KGB, afirma que o assassinato de Daria foi preparado e perpetrado pelos serviços especiais ucranianos. Daria Dugina era filha de Alexander Dugin, um ideólogo nacionalista russo que foi descrito por alguns no Ocidente como o cérebro de Putin. O FSB diz que o assassinato foi perpetrado por uma cidadã ucraniana que deixou a Rússia para a Estónia após o assassinato. O Serviço Federal de Segurança da Rússia afirma que a suspeita e a filha estavam no festival nacionalista ao qual Alexander Dugin e a sua filha compareceram pouco antes do assassinato. A Ucrânia negou anteriormente qualquer envolvimento no assassinato. Portugal vai decretar o estado de calamidade para responder às necessidades da região da Serra da Estrela, afetada por um grande incêndio no início deste mês. A decisão foi anunciada pela Ministra da Presidência. Segundo Mariana Vieira da Silva, o estado de calamidade será decretado pelo Conselho de Ministros e dará condições ao Estado e autarquias. Esta segunda-feira, a situação no terreno continua complicada para os bombeiros. 3 fogos em Vila Real e Viana do Castelo são os que mais preocupam as autoridades. A Proteção Civil espera dificuldades no combate às chamas por causa do calor e da inconstância do vento. Ao início da tarde, estes 3 incêndios eram combatidos por 660 operacionais, 190 meios terrestres e 11 meios aéreos. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco máximo de incêndio mais de 100 concelhos. Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente, pelo menos até sexta-feira. No Paquistão, centenas de pessoas juntaram-se perto da casa do antigo primeiro-ministro para evitar a sua detenção, numa altura em que líderes da oposição advertem as autoridades para as consequências desta eventual decisão. Imran Khan corre o risco de ser preso. O antigo chefe do governo foi acusado de violar a lei antiterrorismo após um discurso onde prometeu processar polícias e uma juíza por terem alegadamente torturado um dos seus assessores.
É esta a reação pública. Nenhum militar, nenhum organismo, nenhuma polícia, nenhuma força paramilitar, ninguém pode ficar contra o povo do país. Somos a força das nossas forças. Somos também a força dos organismos de aplicação da lei. Eles não se podem opor aos milhões de apoiantes de Khan. Os líderes da oposição paquistanesa já afirmaram que se estará a atravessar uma linha vermelha se Khan for detido. Para já, um tribunal de Islamabad emitiu um juízo que protege o antigo líder do governo e o impede de ser detido nos próximos 3 dias. O presidente da Sérvia garantiu que o país se vai mobilizar para proteger os cidadãos sérvios que vivem no Kosovo, caso a NATO não faça o seu trabalho no território. Aleksandar Vučić deixou um apelo claro à organização do Tratado do Atlântico Norte. Não haverá colunas de refugiados e salvaremos o nosso povo da perseguição e de massacres étnicos se a NATO não o quiser fazer, se as forças da KFOR não o quiserem fazer. Este discurso acontece após conversações políticas infrutíferas da semana passada entre os líderes sérvio e kosovar mediadas pela União Europeia. Os dois presidentes estiveram reunidos para tentar chegar a um acordo sobre a decisão do Kosovo de proibir no seu território bilhetes de identidade e matrículas de veículos sérvios. As negociações não chegaram a bom porto e a medida vai acabar por avançar já no próximo mês, ainda que tenha o desagrado da Sérvia. A tensão entre Belgrado e Pristina não para de aumentar. No Líbano, um novo incêndio fez desabar partes de depósitos de cereais afetados pela explosão de há 2 anos no porto de Beirute. Por causa do incidente, uma gigantesca nuvem de fumo tomou conta da região portuária da cidade. Os especialistas alertam para o perigo de colapso total das estruturas. Lembram que incêndios têm sido cada vez mais frequentes e que na origem tem estado a fermentação dos restos de cereais armazenados provocada pelo excesso de calor. Só este mês é a 3ª vez que um episódio deste tipo se repete. As autoridades nacionais estão a tentar controlar o problema com dificuldade. O primeiro-ministro da Somália apelou à unidade no país e assegurou que o governo vai assumir responsabilidades após o ataque levado a cabo no fim de semana pelo grupo extremista Al-Shabaab no hotel Hayat em Mogadíscio. O atentado fez mais de 20 mortos. Entretanto, a União Europeia também já se pronunciou e pediu que o ataque não prejudique os esforços para encontrar a paz no país. O antigo jogador da NBA, Dennis Rodman, quer ir à Rússia ajudar a atleta norte-americana Brittney Griner, retida desde fevereiro e condenada a 9 anos de prisão por posse de marijuana. A notícia foi avançada pela NBC. O 5 vezes campeão da NBA tem uma boa relação com Putin e quer aproveitar a diplomacia para levar de volta aos Estados Unidos a colega da modalidade. Já chegou ao Brasil a urna com o coração do imperador Dom Pedro I. O avião foi escoltado para o espaço aéreo brasileiro por caças e recebeu uma recepção de chefe de Estado no aeroporto de Brasília. O coração de Dom Pedro está no Brasil no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do país, mas volta para Portugal no dia 9 de setembro. Bernie Ecclestone, ex-patrão da Fórmula 1, declarou-se inocente da acusação de evasão fiscal de que foi acusado no Reino Unido. No Tribunal de Westminster, o antigo diretor executivo da Fórmula 1 negou a acusação de fraude por uma suposta falha em declarar ativos no exterior no valor de 471 milhões de euros. Ecclestone, de 91 anos, entrou com uma declaração de inocência quando compareceu no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, para uma breve audiência. Em causa está uma acusação de fraude por falsas declarações entre julho de 2013 e outubro de 2016, detectadas após as autoridades fiscais britânicas terem realizado uma investigação mundial às finanças do empresário britânico.
Bernie Ecclestone, que se encontra sob fiança incondicional e terá que comparecer em tribunal em 19 de setembro, liderou a Fórmula 1 por 4 décadas, de 1970 a 2017.